E olha só, agora nós vamos falar de memória e tecnologia. É que o Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe completou 98 anos de existência com o lançamento do projeto Memórias do ITPS. A iniciativa é composta de uma série de vídeos nos quais a história do Instituto é narrada a partir de memória dos servidores aposentados. Nos depoimentos, relatos pessoais e profissionais, curiosidades e um resgate de acontecimentos marcantes na trajetória do ITPS, que é o terceiro instituto de pesquisa mais antigo do país e o pioneiro no ensino e prática da química em Sergipe. Para saber mais sobre essa história, a gente vai conversar com o diretor-presidente do Instituto, Cacá Andrade, através de videochamada. Cacá, muito boa tarde. Primeiro, parabéns aí, né? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que estão vendo agora através do programa, né, Você em Dia, da TV Atalaia. E é muito bom a gente estar passando por esse momento aqui no ITPS, né? Uma história de quase um século e que a gente resolveu contar essa história, né, através das pessoas que ainda estão vivas aqui entre nós e que enriquecem muito enriquece ainda mais essa rica história do ITPS. Verdade. E essa ideia surgiu, né, exatamente no momento em que era o aniversário e aí vocês resolveram homenagear de uma forma bem diferente. Foi isso? Isso. A pandemia ela nos leva também a ser criativos, né? A gente normalmente fazia encontros, a gente fazia palestras, a gente fazia festas aqui e tal. Era um congressamento geral e que nós também envolvíamos os aposentados, as pessoas que passavam por aqui. Dessa feita, em face da pandemia, nós, né, criamos uma comissão e pensamos como fazer essa comemoração da melhor forma possível, sem precisar nos aglomerarmos. E aí veio a ideia, né, de uma colega nossa, dizer, olha, por que a gente não entrevista os aposentados? Então, tem pessoas aqui de 90 anos, de mais de 90 anos, ou seja, tem pessoas que nasceram quase que juntas com o nascimento do ITPS e que contam a história e que achavam até que já se encontravam esquecidas, né? E isso foi muito bom quando a equipe chegava para gravar, primeiro para fazer o contato, elas nem imaginavam que a gente estava lembrado deles. Só que a história do ITPS, ela é contada e ela foi construída através dessas pessoas. Então a gente tem muita coisa escrita aqui da história, mas é diferente. Cada uma dessas pessoas que foram entrevistadas, cada uma conta uma particularidade, um sentimento, uma vivência, né, de mais de 30 anos, né, da sua vida colocada a serviço do ITPS, colocada a serviço do desenvolvimento científico e tecnológico, né, do nosso estado. Enfim, é muito gratificante para nós que estamos aqui, que estamos presidentes e fazemos, né, com toda essa nossa equipe do ITPS, ver os olhos brilharem, os olhos dessas pessoas brilharem quando contam essa história desse órgão, que é o terceiro Instituto de Ciência e Tecnologia do Brasil, né? E que é um dos institutos hoje, né, mais respeitados, está entre os institutos mais respeitados do país. Isso é importantíssimo, né? Inclusive é pioneiro no ensino da prática e da química em Sergipe, não é? Isso, veja, 1923, a gente volta a 1923, imagina, se hoje ainda ciência e tecnologia ainda é uma coisa que, quando se tem cortes orçamentários, normalmente se corta a ciência e tecnologia, imagina em 1923 alguém chegar e criar um instituto de ciência e tecnologia, né? E Grácio Cardoso, né, na época, em função da... Sergipe era um grande produtor de cana-de-açúcar, enfim... E aí percebeu-se que precisava de um instituto que pudesse fazer ciência para que melhorasse a produção da cana-de-açúcar e que se utilizasse de tecnologias, que se buscassem tecnologias para aumentar a produtividade e a qualidade do açúcar.
E aí, quando eles pensaram, com o professor Arquimedes, inclusive, eles não pensaram apenas na parte da técnica, da produção técnica, mas eles pensaram em paralelo da criação de um curso de química, que eles chamavam de curso de química industrial. E aí, do lado do instituto, no mesmo prédio, né, eles criaram uma escola, inicialmente uma escola de química, que ao longo do tempo se transformou na terceira escola de química mais prestigiada, mais bem ranqueada do Brasil. Aqui, antigamente, todos os químicos que se formavam aqui já estavam disputados pelo mercado. Petrobras, Polo Petroquímico de Camaçari, até o próprio TPS mesmo, que aproveitava os seus alunos, e que depois essa escola de Química foi para a Universidade Federal de Sergipe e passou a fazer parte da Faculdade de Química, que veio depois a também o curso de Engenharia Química, Química Industrial e de licenciatura em Química. Eu quero, dizer que estou muito feliz em conhecer esse trabalho, E, assim, eu tive acesso ao vídeo e eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito muito no lado humano. Por mais que tenham máquinas que trabalhem e a tecnologia seja essencial, se não tiver pessoas por trás, essas memórias, elas provavelmente não estariam presentes num momento como esse, Eu sou uma apaixonada por pessoas, Eu acredito muito na humanidade e, assim, sem dúvida, foi um projeto incrível e foi a melhor forma que vocês conseguirem, levar um pouco da história aí do Instituto para quem está acompanhando. E eu vi que tem uma frase, estou super curiosa, estava tentando ler essa frase, eu queria que você me dissesse que frase é essa que está bem no quadro aí, atrás de você. É uma frase que eu acredito que ela está escrita aqui no ITPS também, tá? Sem ciência, tecnologia e inovação, não há desenvolvimento. E isso é fato. Um país não é desenvolvido se ele não tiver uma base científica e tecnológica que produzem inovação. Então, ele não é desenvolvido. E eu ouso dizer que um país não é totalmente soberano se ele não tiver uma boa base científica e tecnológica. A prova está aí. Nós, com a pandemia da Covid, nós ficamos na dependência externa de equipamentos simples, como respiradores, algo que não precisa nem de grandes tecnologias, de vacinas, Ficamos aí na mão dos países ricos, que primeiro produziram as vacinas para eles, para depois agora passar para a gente. Então, é uma frase que eu carrego aqui, que ela está escrita, e que eu acredito mesmo nessa frase. Sim. Ciência, tecnologia e inovação é a base do desenvolvimento. Sem dúvida, viu? Olha, quero agradecer, parabenizar a todos que fazem aí o ITPS e parabenizar o senhor que está à frente aí representando o Instituto, tá? Tudo de bom e é importante reconhecer e aplaudir trabalhos que valorizem a pesquisa, a tecnologia e, no caso do ITPS, quase 100 anos de dedicação. Parabéns. Isso. Parabéns a você também pelo seu trabalho. O ITPS é uma instituição quase centenária a serviço do povo sergipano. Vamos continuar assim. Muito obrigada. Olha só, que bacana a gente conhecer, gente? O trabalho. Muitas vezes a gente sabe que existe um instituto, olha, quase 100 anos, mas muitos sergipanos sequer sabiam de qual fundamento era o Instituto, Qual o cunho, o objetivo, qual a missão desse Instituto. Então, essa é uma oportunidade da gente conhecer e saber valorizar. Eu concordo com o que ele disse, acho que é importante a gente reconhecer a ciência, a tecnologia e que a gente possa avançar cada vez mais, A gente depende muito disso.